Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos montar um quebra-cabeça conectando algumas ideias que, à primeira vista, parecem de mundos totalmente distintos. Recursos humanos, estratégia, ESG e por aí vai, para a gente conseguir enxergar o grande cenário dos negócios hoje em dia. Pois é. O que gestão de pessoas tem a ver com capitalismo de stakeholders ou com marketing de humano para humano? Parece uma salada de frutas, né? Mas, na verdade, todos eles são sintomas, são pistas de uma única e gigantesca transformação. Bora mergulhar nisso para entender? Então, o nosso roteiro é esse. A gente vai analisar cada peça desse quebra-cabeça, uma de cada vez, e aí lá no final a gente junta tudo para ver a imagem completa que se forma. Vamos começar pelo coração de qualquer organização, as pessoas. A forma como as empresas gerenciam sua força de trabalho passou por uma mudança, olha, radical. Foi uma verdadeira revolução. Vamos fazer uma viagem no tempo rapidinho. Lembra do famoso Departamento Pessoal, UDP? Era aquela área vista como o centro da burocracia, da papelada, dos processos meio engessados. O foco era puramente administrativo, cuidar da folha de pagamento, contratos e demissões. Era um setor que reagia aos problemas, não que os antecipava. Só que a virada de chave foi gigante. A função evoluiu de ser apenas operacional para se tornar estratégica. Deixou de olhar só para o recurso humano como se fosse uma peça de máquina para gerenciar com as pessoas. Hoje, elas são vistas como o capital intelectual da empresa, a verdadeira força que gera o sucesso. E olha só, o grande Dalberto Chavenato, um mestre da administração, resumiu isso de forma perfeita. A nova abordagem não vê as pessoas como recursos, mas como parceiras, como agentes ativos que agregam valor. Guarda bem essa ideia, porque ela é a primeira peça fundamental do nosso quebra-cabeça. Beleza, a primeira peça está no lugar. E agora? O mais interessante é que essa revolução interna na gestão de pessoas é um espelho de uma mudança externa ainda maior que aconteceu na própria estratégia de negócios. Durante quase todo o século XX, a regra do jogo era clara. O único objetivo da empresa era maximizar o lucro dos seus donos, os acionistas. Ponto final. Mas o paradigma mudou. Hoje a gente fala em capitalismo de stakeholders, que defende que o sucesso de verdade, aquele que dura, vem da criação de valor para todos os envolvidos, funcionários, clientes, fornecedores, a comunidade, o meio ambiente. E essa mudança não aconteceu da noite para o dia, não. Foi uma evolução de décadas, sabe? Impulsionada por crises financeiras que mostraram os perigos do foco no curto prazo, por movimentos sociais que cobraram mais responsabilidade e por uma consciência cada vez maior sobre o verdadeiro papel das empresas na sociedade. Certo, a intenção é ótima, né? Criar valor para todo mundo. Mas, e na prática? Como fica quando o interesse de um funcionário entra em conflito com o de um investidor? É exatamente aqui que entra a nossa terceira peça do quebra-cabeça, a tal da estrutura ESG. Pensa no ESG como se fosse um boletim de responsabilidade da empresa. É uma forma de medir o impacto real que ela tem no mundo, olhando para tudo, o lado ambiental, o social e a transparência da sua gestão. É um jeito de enxergar além dos números do balanço financeiro. Só que é aí que a coisa fica interessante. Por que adotar os princípios do ESG na prática força as empresas a encararem de frente umas escolhas bem difíceis, os famosos trade-offs? E aqui está o ponto-chave. Ser uma empresa responsável não é nada fácil. É um ato constante de malabarismo. Exige equilibrar o lucro de hoje com a sustentabilidade de amanhã, as necessidades dos funcionários com as da comunidade. É uma negociação que não acaba nunca. Bom, com esse cenário todo complexo, como uma empresa consegue se destacar? A resposta muitas vezes é foco. Fazer menos coisas, mas fazer muito bem feito. E essa necessidade de foco deu origem a modelos de negócios super inovadores como o White Label, que é totalmente baseado em confiança e parceria. A origem desse nome é muito legal. Vem da época dos discos de vinil. Os DJs recebiam discos promocionais com a capa toda branca, sem nada escrito, sabe? Sem marca. Assim, eles podiam testar a música na pista e, se a galera gostasse, eles colocavam a própria marca ali. A ideia é a mesma. Pensa só como funciona. Uma empresa se junta com um parceiro que é especialista em produzir algo. Ela recebe o produto prontinho, mas em branco. Aí a empresa coloca sua própria marca, sua embalagem, seu marketing e vende como se fosse dela. É um modelo construído em cima de colaboração, não de controle total. Ok, então a empresa já valoriza as pessoas, se preocupa com todo mundo que ela impacta e constrói parcerias baseadas em confiança. Mas como ela comunica tudo isso? O marketing também precisou de uma reinvenção completa para acompanhar essa mudança. Sabe aquela sopa de letrinhas B2B e B2C de empresa para empresa ou para consumidor? Isso está ficando para trás.
O novo jeito de pensar é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. É de humano para humano. H2H. No fim das contas, o marketing H2H é a consequência natural de tudo que a gente conversou até agora. É a voz de uma empresa que valoriza as pessoas e todos os seus parceiros, comunicando isso para o mundo com autenticidade, empatia e um propósito claro. E agora, chegou a hora. A gente viu cada peça separada. Pessoas, estratégia, escolhas, parcerias e conexão. Qual será a imagem que elas formam quando a gente junta tudo? A sinergia, a cola que une todos esses conceitos, é uma mudança fundamental em direção ao modelo de negócios que é, na sua essência, centrado no ser humano. Agora tudo se encaixa, percebe? A gestão de pessoas é o olhar humano para dentro da empresa. O capitalismo de stakeholders expande esse olhar para fora. O ESG é a ferramenta para gerenciar as decisões difíceis que essa visão humana exige. Os modelos white label são a prova de que confiança e relacionamento valem mais que controle. E o marketing H2H? É a voz de tudo isso. A grande transformação, no final do dia, é essa. Estamos saindo da era do lucro a qualquer custo para a era do valor compartilhado. De uma visão de recursos para uma visão de relacionamentos. De simplesmente vender produtos para, fundamentalmente, servir pessoas. E o mais legal é que essa mudança não está acontecendo só nas salas de diretoria. Ela é impulsionada pelas escolhas que todos nós fazemos, seja como profissionais, como consumidores ou como cidadãos. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir.